Ao olhar o eclipse, rapaz vê moça chorando no alto de um prédio e fica assustado com o que ela faz. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Desde antigamente, as pessoas olham para o céu por sua beleza e para Kevin não era diferente. Kevin, um jovem homem de 28 anos, morava sozinho em seu apartamento. Ele nasceu em uma família unida e feliz, porém ele sempre foi muito doente desde sua infância. Por isso Kevin sempre ficava em casa e devido a isso tinha poucos amigos. Os médicos não sabiam explicar o motivo de sua saúde ser tão frágil, então seus pais sempre tiveram muito cuidado com tudo que ele fazia. Por passar muito tempo em casa ele ficava horas e horas olhando as estrelas. O céu era fascinante para ele. Uma simples ida ao supermercado fazia mal. Um cheiro forte de perfume ou pólen de plantas o fazia ter crises de espirro e tosse. Por isso Kevin teve permissão para estudar em casa, já que estudar em uma escola poderia ser um risco à sua saúde. Kevin foi crescendo e mesmo na adolescência ele não deixou de olhar para o céu. Nessa época seu pai lhe deu um telescópio e para Kevin esse foi o melhor presente da vida dele. Agora ele podia ver a lua, as estrelas e outros corpos celestes como nunca havia visto antes. Porém seus pais sentiam o olhar triste de seu filho e faziam de tudo para deixá-lo feliz. Kevin então terminou os estudos e queria fazer faculdade. Seu desejo era estudar em uma sala cheia de pessoas, porém sua imunidade ainda era fraca. Kevin já conseguia sair para alguns locais sem ter crises alérgicas ou se sentir mal, mas ele não podia ficar muito tempo. Devido a isso toda sua formação foi online. Alguns anos depois ele conseguiu se formar e arrumar um emprego que pudesse trabalhar de casa. Kevin estava cada vez mais forte, mas ele desejava ser independente. Por isso Kevin decidiu morar sozinho. Seus pais ficaram preocupados, mas deixaram o filho seguir sua vida. Por alguns anos ele seguia a mesma rotina. Acordava, trabalhava e raramente saía de casa. Mesmo com as poucas saídas ele percebia que sua imunidade estava ficando cada vez mais forte e isso até lhe deu esperanças de um dia ter uma vida normal e com diversos amigos. Porém a empresa em que ele trabalhava estava passando por uma crise financeira. Eles tiveram que fazer alguns cortes e um deles foi Kevin. Agora ele estava sem trabalho. O que o acalmava era que ele havia juntado uma boa quantia de dinheiro, além de seus pais ajudarem quando ele precisava. Assim Kevin não teria que se preocupar por um tempo com dinheiro, mas ele queria fazer algo na vida e ficar preso em casa o deixava bastante triste e solitário. E com o passar dos dias ele ficou cada vez mais triste até ficar com pânico de sair de casa. Sua vida não era como ele queria e por isso ele olhava todo dia para as estrelas pedindo um milagre em sua vida para que ele fosse mais feliz. 6 meses haviam passado e Kevin nunca mais saiu de casa, mesmo com a insistência de seus pais. Ele desenvolveu o medo anormal de sair de casa. Um dia ele estava em casa assistindo televisão quando o jornal anunciou que um eclipse total seria visto na próxima semana. Isso o deixou bastante animado, porque seria sua primeira vez vendo algo que ele deseja ver há muito tempo. Kevin esperou ansiosamente por esse dia. Era algo que ele sempre quis ver. Quando o fenômeno começou, Kevin esperou até a lua cobrir o sol totalmente para poder ver pelo telescópio nem que por alguns segundos. Quando ele olhou pelo telescópio, Kevin pôde ver um pouco do fenômeno, mas algo lhe chamou a atenção. Em um prédio próximo onde ele morava, ele pôde ver uma mulher no topo do prédio. Várias pessoas estavam lá para ver o eclipse, porém essa moça não olhava para o céu como todos. Ela olhava para baixo e era visível que ela estava chorando. Kevin estava tão hipnotizado pela bela jovem que esqueceu de ver o restante do eclipse. Ele tinha olhos apenas para ela. Porém a moça não parava de chorar e deu 2 passos para frente. Kevin sentiu um frio na espinha, pois ela estava muito próxima da borda do prédio. Isso o deixou preocupado, mas ele ainda sentia segurança por causa do batente que separava ela de uma queda de 23 andares. Mas a moça foi ainda mais para frente e subiu no batente. Nesse momento Kevin se desesperou. Ele pensou no que fazer, mas ele estava muito longe para poder ajudá-la. As pessoas próximas a ela estavam tão maravilhadas pelo eclipse que pareciam não notar o que a jovem moça estava fazendo.
Kevin pensou em sair correndo até lá para avisar alguém, mas além de não dar tempo, ele também teria que enfrentar o medo de sair de casa. A situação era desesperadora, até que ela se inclinou um pouco para frente e começou a sorrir, então ela desceu do batente e pulava de felicidade. Kevin ficou bastante confuso, ele não conseguia entender nada do que estava acontecendo ali, porém mesmo em meio à confusão, ele não conseguia deixar de reparar que o sorriso dela era lindo. De repente do chão o rapaz se levanta. Ele estava fora da visão de Kevin. Esse rapaz se levantou com uma câmera na mão e começou a comemorar junto com ela. Nesse momento Kevin percebeu que era tudo encenação. Ele não sabia o motivo de ela gravar aquilo ou se colocar em risco por uma filmagem, mas estava tranquilo que nada era o que ele imaginava ser. No dia seguinte ele não conseguia tirar aquela jovem de sua cabeça. O telescópio que seu pai comprou era feito para olhar o céu e não as pessoas. Mas Kevin, mesmo se sentindo ruim, ele olhou em cada apartamento para saber onde ela morava. Ele prometeu que assim que encontrasse o andar que ela mora, ele nunca mais olharia. Ele não podia ver tudo, apenas a sacada de cada prédio e por isso ele demorou alguns dias até encontrar a mesma jovem daquele dia. Ela morava no 13º andar. Ela estava linda nesse dia. Apenas sentada olhando para o lado de fora do prédio e tomando um café. Por vê-la novamente, Kevin sentiu felicidade, mas não entendia o motivo, porém como ele havia prometido, ele nunca mais iria olhar para aquele prédio. Mesmo assim ele não tirava aquela jovem de sua cabeça. Kevin começou a refletir e achou que aquela paixão por uma desconhecida era apenas fruto de sua solidão. No fundo ele sabia que deveria sair e enfrentar o mundo, mas além de seu estado frágil ainda tinha seu medo. Ele ficou pensando em uma forma de superar tudo aquilo, mas nada vinha em sua mente. No dia seguinte, olhando para fora de sua janela, ele viu a mesma moça andando apressada pelas ruas. Kevin ficou olhando para onde ela ia, até que a jovem entrou em um restaurante. Então ele esperou a manhã inteira e nada da jovem sair. O sol estava quase se pondo quando ela saiu acompanhada de um homem que aparentava ter sua idade. Isso deixou triste. Ele sabia que jamais conheceria aquela bela moça, mas mesmo assim não conseguiu deixar de se sentir triste. Ele queria poder superar seus medos e enfrentar a vida novamente. Por dias ele tentou sair de casa, mas não conseguia. Ele também viu que frequentemente aquela jovem moça saía do restaurante com o mesmo rapaz. Seria namorado, amigo ou parente. Kevin nunca saberia, pois estava preso lá. Um dia cansado de sofrer, Kevin saiu correndo de casa e andou pelos corredores de seu prédio, mas voltou para casa tão rápido quanto saiu. Mas isso o deixou feliz, pois fazia meses que ele nem mesmo colocava os pés para fora de casa. Ele passou a fazer isso todos os dias. Primeiro foram os corredores do prédio, depois ele conseguiu ir até a entrada, mas a parte mais difícil foi sair da entrada e ir até a rua. Ele congelava e passou semanas tentando, porém um dia enquanto ele estava na entrada do prédio, congelado pelo medo, a bela moça passou andando do outro lado da rua do seu prédio. Ele ficou olhando ela, parecia um anjo, mas ele mesmo assim não conseguiu sair. Ele se sentiu estúpido e sentiu vontade de chorar. Porém essa raiva fez ele começar a andar e ir em direção ao restaurante que ela sempre entrava. Kevin estava ofegante, suava frio e parecia que ia desmaiar. Ele entrou no restaurante e estava bastante lotado. Isso fez se sentir ainda pior e quando ele estava para desistir e sair do restaurante, a bela jovem foi falar com ele. Ela se apresentou como Nina e pediu desculpas pela lotação, mas que já uma mesa ficaria vaga e ele poderia sentar. Ele ficou parado e com cara de bobo e por um instante esqueceu todos seus problemas. Ela era ainda mais linda pessoalmente. Quando a vaga surgiu, Kevin sentou e Nina disse que em breve um garçom viria atendê-lo. No entanto, em uma mesa próxima dele uma mulher usava um perfume muito forte, o que fez ele começar a sentir alergia e irritação, além de todo aquele estresse pela lotação do restaurante que o fazia se sentir tonto. Kevin então desmaiou. Quando acordou ele estava em uma sala dentro do restaurante. Nina estava com ele, assim como outros funcionários. Todos estavam bastante preocupados com ele e disseram que iriam chamar a ambulância, mas Kevin os acalmou e disse que precisava apenas ir para casa.
Um dos funcionários que estava de carro disse que o levaria, mas Nina disse que iria junto. Os dois levaram ele até seu prédio e o deixaram bem na porta de sua casa. Kevin agradeceu, mas estava com muita vergonha. Nina disse que ele não se preocupasse e que ele podia voltar lá quando quisesse e que o almoço seria por conta da casa. Kevin agradeceu e deitou. Ele ficou bastante envergonhado e disse a si mesmo que nunca mais sairia de casa novamente. Alguns dias passaram e ele estava bem abatido quando de repente o interfone tocou e o porteiro disse que a Nina estava lá. Ele ficou espantado e disse que ela podia subir. Ele rapidamente arrumou o cabelo e lavou o rosto. Quando a campainha tocou, Nina deu um bom dia bem alegre e se desculpou por aparecer de repente, mas ela tinha prometido um almoço de graça para ele, e como ele nunca mais voltou, ela decidiu levar até ele. Kevin agradeceu com um sorriso tímido e se desculpou por não voltar, pois estava com muita vergonha. Nina então viu seu telescópio e perguntou se ela poderia olhar, pois nunca tinha visto na vida. Kevin disse que ela podia ficar à vontade. Enquanto mexia no telescópio, ambos conversavam sobre as estrelas, a lua e inclusive o eclipse. Kevin ficou curioso em saber o que ela estava fazendo naquele dia no alto do prédio, mas ficou com medo de perguntar. Nina percebeu que dava para ver o apartamento dela de lá e até mostrou para Kevin onde ela morava e apontou com o telescópio para ele poder ver. Ele ficou ainda mais sem jeito, mas Nina não parava de falar. Ele estava encantado com o jeito extrovertido dela. Kevin disse que à noite é bem melhor de ver o céu. Então Nina perguntou se poderia aparecer qualquer noite para poder ver melhor as estrelas. Kevin ficou vermelho e quase desmaiou de novo. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Eles então trocaram seus números e Nina disse que traria janta no dia que viesse. Quando ele foi agradecer, Kevin teve uma crise de falta de ar e começou a espirrar muito. Ele então percebeu que ela estava usando um perfume muito forte, além de ter um cheiro de cigarro que ele só percebeu naquele momento. Quando ele disse que aquela crise era por causa do cheiro dela, Nina saiu e pediu desculpas. Kevin então ficou desolado, ele havia estragado tudo, com certeza ela jamais iria vê-lo de novo. Mas à noite ele recebeu uma ligação de Nina. Kevin atendeu e foi logo se desculpando, pois não queria ser grosso com ela, e então explicou toda a sua condição de saúde frágil, além do medo de sair de casa. Nina disse que ele não se preocupasse, ela disse que havia fumado e por isso passou um perfume muito forte para disfarçar o cheiro do cigarro. Ela disse que está tentando parar, pois sabe o tanto que faz mal à saúde. Ela então pediu que ele olhasse o telescópio. Quando Kevin olhou, ele já estava apontado para a varanda da casa dela. Nina estava em pé com um binóculo acenando e disse que conseguia vê-lo também, mas não tão bem quanto ele podia ver ela. Ele sorriu. Ambos conversaram a noite toda. Kevin contou toda sua vida. Nina então contou sua vida também. Ela veio de outra cidade e montou um restaurante ali perto. O restaurante era dela. Nina também falou que na verdade seu sonho é ser atriz e que adorava contracenar e fazer pequenos filmes que ela posta na internet. Kevin então disse que no dia do eclipse viu ela no topo do prédio chorando e ficou com medo de ela pular. Nina então deu uma gargalhada. Aquilo era apenas mais uma de suas filmagens com um de seus amigos. Eles aproveitaram o eclipse para fazer algo mais poético. Ambos passaram diversas noites conversando pelo telefone e olhando um ao outro, mas Nina passou dias sem ir até a casa dele. Quando ela foi, Kevin percebeu que ela estava diferente. Ela disse que estava sem lavar o cabelo, sem colocar perfume e sem fumar alguns dias para poder visitar ele. Kevin sorriu e achou incrível ela fazer tudo aquilo por ele, mas ele rindo disse que lavar o cabelo ela podia, o cheiro de shampoo não fazia mal a ele. Ela disse ainda bem, pois estava difícil pentear. Os dois sorriram e passaram a tarde conversando. Ela chamou Kevin para uma casa no campo com uns amigos. Kevin adorou o convite, mas a condição dele dificultaria ele ir. Nina então disse que ficaria perto dele o tempo todo, ele poderia usar máscara e na casa teria um quarto bem higienizado apenas para ele. Além disso, todos os amigos dela sabem da condição dele e que iriam cooperar. Kevin então aceitou e se esforçou, pois seria um passo enorme para ele.
No caminho Kevin se sentiu mal algumas vezes, mas Nina sempre estava lá com ele, além de todos os amigos dela ajudarem bastante. Na casa no campo, todos se divertiam, faziam fogueiras à noite e tocavam violão. Kevin estava feliz, ele usava máscara a maior parte do dia e quando cansava ia para o quarto. Mas no primeiro dia ele sentiu uma melhora na sua saúde. Talvez sair finalmente de casa fizera bem a ele. Uma noite, Nina levou para fora e pediu para Kevin levar seu telescópio também. Ambos ficaram olhando a lua e conversando. Kevin então olhou para ela e foi sincero. Ele disse que a viu no dia do eclipse e não conseguia esquecê-la, e que no dia que ele foi ao restaurante foi apenas por causa dela. Mas decidiu esquecer pois ela sempre andava acompanhada de um rapaz quando saía do trabalho, além de ele estar com vergonha de ter desmaiado naquele dia. Kevin perguntou se o que ele fez era assustador. Nina sorriu e disse que sim, que se fosse qualquer outra pessoa ela provavelmente chamaria a polícia, mas ela disse que também sentiu algo quando viu ele. Ela não sabia dizer o que era, parecia coisa do destino, ela nunca sentiu algo assim. Ela terminou dizendo que o rapaz que acompanhava era apenas um amigo, pois ela ia a pé para casa e por segurança ele ia junto com ela. Kevin sorriu e então Nina chegou perto e lhe deu um beijo. Kevin estava muito feliz. No mesmo dia ele fez vários amigos novos e encontrou uma pessoa especial. Os dois ficaram olhando a lua e conversando até a noite acabar. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.